A Venezuela é considerada a economia mais mal administrada do mundo, o que é uma afirmação forte dado o nível de concorrência, mas não existe outro país que tenha desperdiçado de forma tão desastrosa uma posição tão privilegiada. O país possui as maiores reservas de petróleo do planeta, superando com folga qualquer outro. A Arábia Saudita, por exemplo, precisaria encontrar uma quantidade de petróleo equivalente a todas as reservas dos Estados Unidos, para chegar perto das reservas dessa pequena nação sul-americana. Já mostramos várias vezes aqui que possuir grandes recursos naturais não garante prosperidade econômica. Contudo, com tamanha riqueza em recursos, a Venezuela poderia facilmente ter garantido uma posição entre os países mais ricos do mundo. Infelizmente, o que parecia ser um caminho simples para o desenvolvimento foi perdido, e desde seu auge, o país viu seu PIB cair mais de 80% em menos de uma década. A situação é tão crítica que muitas agências econômicas internacionais nem coletam mais dados sobre a economia venezuelana, tamanha a desordem em sua gestão. A situação seria cômica se não fosse tão trágica. Atualmente, o país está entre as economias mais perigosas e empobrecidas do mundo. Por várias razões que merecem ser discutidas individualmente, a Venezuela tornou-se extremamente isolada do restante do mundo. Sua população está migrando em grande número e o governo se encontra em tal estado de desorganização que o país não consegue nem mobilizar os trabalhadores ou atrair investimentos para explorar suas vastas reservas de petróleo. E o cenário não dá sinais de melhora. No final do ano passado, o país ameaçou anexar a Guiana, seu vizinho, o que só piorou sua reputação internacional. E no mês passado, uma eleição altamente polêmica gerou ainda mais dúvidas sobre quem realmente está no controle do país. A Venezuela é como um ganhador de loteria que não tem capacidade nem de reclamar o prêmio, muito menos de administrar a fortuna depois de recebê-la. Mas, se há lições valiosas nos fracassos, este é um bom ponto de partida. Como um país com tantos recursos acabou nessa situação de pobreza extrema, os problemas vieram exclusivamente de fatores internos ou houve influências externas contribuindo para a crise? E, por fim, existe uma chance realista de recuperação econômica para a Venezuela? Após responder a essas perguntas, podemos posicionar a Venezuela como a economia mais mal gerida do mundo. Por grande parte da sua história, a Venezuela sempre foi dependente do petróleo. Até mesmo os povos indígenas locais usavam o betume natural que saía do solo para manter fogueiras acesas à noite, ou impermeabilizar suas canoas, muito antes da chegada dos espanhóis. Após sua independência no século XIX, o país não só se beneficiou da descoberta de petróleo, mas essa descoberta foi o fator crucial que garantiu a estabilidade do governo, seja por meio de financiamento estatal ou subornos diretos. E por um tempo, apesar das imperfeições, essa estratégia funcionou. Na Venezuela moderna, o país se tornou um exemplo clássico de um estado rentista do petróleo, obtendo uma grande parte de suas receitas por meio de aluguéis pagos por empresas, governos e indivíduos estrangeiros. A produção de petróleo cresceu rapidamente na década de 1920, passando de pouco mais de 1 milhão de barris para 137 milhões, colocando a Venezuela como o segundo maior produtor mundial de petróleo em 1929, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 1935, o bolívar venezuelano valorizou-se significativamente, com o petróleo se tornando a prioridade nacional, representando 90% das exportações do país, o que causou uma forte doença holandesa, um problema que continuaria presente até o século XXI. Embora o país tenha experimentado um crescimento considerável, esse crescimento foi amplamente baseado na extração de petróleo para sustentar uma economia que, de outra forma, seria insustentável. Além disso, a Venezuela passou a depender de importações para suprir a maior parte de suas necessidades, trocando seu petróleo por bens. Com o aumento da extração de petróleo, 3 empresas estrangeiras passaram a controlar 98% da indústria petrolífera venezuelana: Gulf, Royal Dutch Shell e Standard Oil. O governo tentou reformar o setor, buscando canalizar mais receitas para o Estado. Em 1943, foi criada a Lei dos Hidrocarbonetos, que obrigava as empresas estrangeiras a destinar metade dos lucros do petróleo ao governo, o que aumentou a receita pública 6 vezes em apenas 5 anos. E por um tempo, isso deu certo. Na década de 1950, a Venezuela chegou a estar entre as potências econômicas globais,
sendo o quarto país mais rico do mundo. Nos anos 1960, o status de Estado petroleiro da Venezuela era tão significativo que o país se uniu à Arábia Saudita, Kuwait, Irã e Iraque para fundar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Esse foi um movimento estratégico nas exportações, permitindo que esses países, além de outros como Emirados Árabes Unidos, Catar e Líbia, controlassem os preços ajustando a produção, mantendo os preços altos. Essa prática era tecnicamente uma manipulação de preços, mas nunca foi um problema real, pois esses países eram soberanos, ao contrário de corporações que devem obedecer às leis dos países onde operam. Eventualmente, a Venezuela, assim como os outros países mencionados, nacionalizou sua indústria petrolífera. A empresa criada para gerenciar a produção nacional de petróleo foi a Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA. Esse cenário se intensificou quando a Venezuela continuou a descobrir mais depósitos de petróleo, transformando-se de um modesto estado petroleiro no maior produtor de petróleo do mundo. A partir dos anos 2000, isso gerou um enorme crescimento econômico, com o PIB atingindo seu pico de 372 bilhões de dólares em 2012, impulsionado quase inteiramente pelas exportações de petróleo. Afinal, o PIB é composto por consumo, investimentos, gastos do governo e exportações líquidas. Então, como um país com tantos recursos acabou em uma situação de pobreza tão extrema? Muito disso pode ser explicado com uma palavra: má gestão. Um exemplo claro disso foi a atuação do governo antes e depois do aumento dos preços do petróleo em 2004. A Agência Internacional de Energia explicou que esse aumento foi impulsionado pelo forte crescimento da demanda na Ásia e na América do Norte. Além disso, a guerra no Oriente Médio na época interrompeu as cadeias de fornecimento de outros grandes produtores globais. A Venezuela tomou medidas para se beneficiar desse aumento. Sob nova liderança, em 1999, o país buscou expandir a exploração de novos campos de petróleo, que haviam se estagnado nos anos 70, estabelecendo metas e adotando uma postura firme contra a corrupção e a burocracia. Eles também desmantelaram a PDVSA após uma greve no setor em 2002, substituindo milhares de trabalhadores por pessoas alinhadas com os novos objetivos do governo. Isso fez com que a Venezuela ficasse cheia de recursos financeiros, e o governo, ao menos superficialmente, tentou elevar o padrão de vida através de sistemas de bem-estar social extremamente generosos. Serviços como saúde, subsídios para alimentos e educação foram usados como pilares principais para mostrar ao mundo e à população sinais de uma liderança forte. Com uma assistência social admirável e uma rápida redução da pobreza, a Venezuela começou a parecer uma história de sucesso econômico, especialmente aos olhos de seu próprio povo, que era o principal alvo do governo, já que a confiança nas instituições havia sido destruída nos últimos 50 anos. Com os preços do petróleo em alta, o país parecia estar a caminho de se tornar o maior exemplo de progresso na América Latina moderna. No entanto, havia um grande problema. O modelo nunca funcionou de fato, ou, no mínimo, não era sustentável. Quando bem executadas, exportações fortes podem proteger uma economia de crises, como a crise financeira de 2008. Além disso, o petróleo tem baixa elasticidade tanto de oferta quanto de demanda, devido ao processo caro e complexo de sua extração, e ao fato de que os consumidores têm poucas alternativas ao que usar em seus veículos. No entanto, a Venezuela não enfrentou o custo de criar essa infraestrutura de extração. O país está literalmente sobre enormes reservas de petróleo, o que significava que não precisava investir em perfurações complexas ou offshore. Eles basicamente podiam cavar um poço e o petróleo jorrava. O verdadeiro problema foi a maneira como o dinheiro foi gasto, e a corrupção desempenhou um papel crucial nisso. A corrupção, que permeia todos os níveis da sociedade, desde pequenos subornos a autoridades locais até desvios em grande escala no governo nacional, criou um ambiente onde o enriquecimento pessoal se tornou comum. Os empregos mais cobiçados no país eram os cargos governamentais financiados pelas receitas do petróleo, pois facilitavam o desvio de verbas.
Bilhões de dólares em transferências oficiais de contas ainda não foram explicados, sem falar na corrupção cotidiana em nível individual. Em 2006, descobriu-se que um grupo de banqueiros venezuelanos lucrava com a compra de títulos argentinos pelo governo venezuelano, o que prejudicou o Tesouro Nacional. Além disso, os programas sociais que pareciam tão promissores eram, na realidade, sustentados por políticas populistas que basicamente distribuíam os lucros do petróleo para manter a popularidade do governo. Embora não seja necessariamente um erro distribuir a riqueza natural do país ao povo, essa prática deixou a Venezuela extremamente vulnerável às variações nos preços do petróleo, especialmente por ter que seguir as cotas impostas pela OPEP. Isso significava que, enquanto os preços do petróleo estavam altos, o governo conseguiu elevar o PIB até 2014. No entanto, as coisas começaram a dar errado rapidamente. Após mais de uma década de alta, as receitas do petróleo caíram 93% entre 2012 e 2020, e a renda per capita caiu 72% no mesmo período. Em 2014, a inflação chegou a 69%, o maior índice do mundo na época, e em 2018, a inflação disparou para mais de 130.000%. Em 2023, a inflação ainda estava em 190%. Dependendo quase que exclusivamente do petróleo, a Venezuela enfrentou desafios graves, mas a maior parte dos problemas está relacionada à forma como o governo administrou e continua administrando, o que deveria ter sido uma oportunidade de ouro. Aqui podemos comparar com a Noruega, que é o exemplo máximo de como gerenciar a riqueza proveniente do petróleo. Ambos os países têm indústrias petrolíferas estatais, mas a Noruega usou sua riqueza para criar prosperidade duradoura, enquanto a Venezuela fez o equivalente a ganhar na loteria e gastar tudo em bens luxuosos. A Noruega ainda utiliza suas receitas de petróleo para financiar programas sociais generosos, mas a grande diferença é que o país investe esses lucros em um fundo soberano. Em vez de gastar imediatamente os lucros para dar uma satisfação passageira à população, a Noruega criou o maior fundo soberano do mundo. Atualmente, esse fundo vale 1,6 trilhão de dólares, o que equivale a cerca de 295 mil dólares por cidadão norueguês. A Noruega também estabeleceu uma regra de que qualquer gasto proveniente do fundo deve ser limitado ao retorno esperado, conhecida como a regra dos 3% do país. Isso significa que o país, tecnicamente, não está gastando suas receitas de petróleo não renováveis, mas sim os rendimentos conservadores de seus investimentos. Além disso, o fundo é regido por restrições que impedem investimentos em setores considerados imorais, incluindo, ironicamente, combustíveis fósseis. Agora, comparando isso com a Venezuela, sem regras como a dos 3%, o governo venezuelano conseguiu devolver muito dinheiro à população em um curto período. Mas o custo de ganhar apoio popular e regional gerou um déficit gigantesco. Além disso, a escolha de um fundo que beneficiava apenas alguns grupos, ao invés de um fundo soberano, que favoreceria a população mesmo após o esgotamento das receitas do petróleo, criou um desequilíbrio extremo de riqueza e poder. Esse desequilíbrio é uma das principais causas dos problemas da Venezuela, como o poder é distribuído e usado. Ambos os países tinham metas semelhantes ao lidar com a indústria petrolífera. Eles queriam usar os recursos para enriquecer o governo, enquanto criavam sistemas que mantivessem o povo satisfeito. No entanto, enquanto a Noruega adotou um planejamento cuidadoso e regras rígidas, a indústria petrolífera da Venezuela, apesar de nacionalizada, falhou em implementar medidas regulatórias para garantir um sucesso a longo prazo. Isso nos leva a questionar: esses problemas vieram exclusivamente de fatores internos ou havia forças externas que contribuíram para o declínio? Historicamente, a Venezuela cometeu o erro de dar poder demais às corporações ocidentais, em vez de buscar parcerias que capacitassem seus cidadãos a trabalharem de forma independente, algo que a Noruega observou ao redor do mundo e, por isso, manteve os estrangeiros à distância. No entanto, esse é apenas um fator menor na crise econômica que a Venezuela enfrenta hoje. Desde 2005, os Estados Unidos impuseram sanções a indivíduos e entidades venezuelanas envolvidos em práticas criminosas, antidemocráticas ou corruptas, em resposta ao aumento das violações dos direitos humanos
e a corrupção no governo desde 2013. Um argumento comum é que os RTUE impuseram essas sanções porque a Venezuela representa uma ameaça significativa à sua própria indústria de petróleo. No entanto, o impacto dessas sanções é apenas um detalhe a mais em uma série de falhas internas, atribuídas exclusivamente à gestão do governo venezuelano. Existem diversos exemplos que ilustram essa questão. Para começar, o país possui os piores direitos de propriedade do mundo, onde bens frequentemente são confiscados sem compensação. Isso afasta empresas estrangeiras, que em sua maioria já deixaram o país, pois apesar das riquezas do petróleo, é arriscado demais fazer negócios lá. É como tentar extrair ouro debaixo de um dragão. Embora haja muito dinheiro a ser ganho, existem lugares mais seguros para isso. Mesmo tendo uma empresa estatal de petróleo, o problema é que falta mão de obra qualificada para gerenciá-la. O êxodo de cérebros nem chega a descrever a fuga em massa da Venezuela. Mais de 6,1 milhões de refugiados imigrantes deixaram o país devido à instabilidade política, econômica e à crise humanitária. Pessoas altamente qualificadas foram buscar oportunidades melhores em outros países, onde não dependem de empregos públicos vulneráveis, nos quais podem ter seus bens confiscados ou se tornarem vítimas de violência política ou criminal. De qualquer forma, o governo tem perdido o controle, e com a saída de muitos trabalhadores qualificados e a falta de investimento estrangeiro, está com dificuldades até mesmo para extrair petróleo, que era seu principal recurso. O país agora está no topo do índice de miséria, o crime é desenfreado e a inflação está entre as mais altas do mundo. Na tentativa desesperada de se manter no poder, o governo só piora a situação, fazendo coisas como invadir a Guiana, após a descoberta de petróleo, e realizando eleições amplamente condenadas. Sem mudanças significativas, é difícil imaginar alguém em sã consciência querendo viver, trabalhar ou investir no país. Então, existe uma solução realista para reverter a economia da Venezuela? Considerando os últimos acontecimentos, o futuro parece sombrio, ou melhor, desolador. Recentemente, o governo fez esforços para alterar a Constituição, retirando ainda mais os direitos democráticos dos cidadãos. Isso certamente levará as potências ocidentais a intensificarem as sanções até que a crise seja resolvida. Sem mais receitas do petróleo para ajudar a população empobrecida e sem um plano claro para diversificar a economia e superar o que é, sem dúvida, uma das piores crises econômicas da história, a Venezuela é um país sem muitas esperanças. Ela é, sem dúvida, o exemplo mais claro do que acontece quando a maldição do petróleo toma conta, e não há liderança capaz de transformar esse recurso em algo sustentável.